Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga querida, a Beth, que hoje ela veio passar para a gente a leitura do Evangelho, capítulo 11, itens de 5 a 7. Amiga Beth, por gentileza, você pode iniciar com uma prece? E depois, quando terminar a prece novamente, como é uma leitura, pessoal, são 30 minutos. Gratidão, amiga querida, por gentileza, é com você. Obrigado. Boa tarde, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Então, elevemos o pensamento ao mais alto, agradecendo essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de estarmos aqui junto aos nossos mentores e que possamos ser inspirados, que assim seja. O tema de hoje é muito interessante, como o Rodrigo falou, né? É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, e os itens 5 a 7, dai a César o que é de César. Então, essa frase, assim, é um ícone, né? Jesus havia pernoitado alguns dias lá em Betânia, e ele estava a caminho de Jerusalém. Então, naquele tempo, né, o percurso de uma cidade a outra a pé levava muito tempo. No caminho, Jesus ia ensinando, contando as parábolas, e ele maravilhava as pessoas, atraía as multidões. E os fariseus, né, da uma seita dos judeus, é, os fariseus estavam cada vez mais enfurecidos com essa fama de Jesus e planejaram uma cilada para prendê-lo. O que eles fizeram? Enviaram os seus discípulos e também os herodianos. Os fariseus e os herodianos eram partidos religiosos e políticos também, que eram contrários entre si. Os fariseus tinham os interesses predominantemente religiosos, eles eram muito contra a dominação romana que havia naquela época. E os herodianos estavam a serviço do rei Herodes, e eles eram ferrenhos defensores dos romanos, então os interesses deles eram predominantemente políticos. Mas os dois queriam acabar com Jesus. Então combinaram. Chegaram-se ao mestre e lhe disseram: sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém porque não levas em conta a pessoa dos homens. Ou seja, Jesus não dá preferência a ninguém, não julga pelas aparências. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Se Jesus dissesse assim, olha, é lícito, né? A gente tem que pagar os tributos a Roma. O povo e os fariseus iriam contra ele. Se ele dissesse que não devemos pagar os tributos a Roma, isso não é lícito, os romanos é que iriam contra ele e os herodianos também. Mas Jesus era um profundo conhecedor da alma humana. Ele conhecia a malícia, né, dos fariseus, dos herodianos, e os desmascarou, dizendo: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me cá a moeda do censo. Do censo. Daqui a pouco a gente explica por que é a moeda do censo. Aí apresentaram a moeda para ele, né? E Jesus pergunta: de quem é esta imagem e inscrição? E eles responderam: de César. Então Jesus, no alto da sua sabedoria, responde: pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando eles ouviram essa resposta de Jesus, eles ficaram tão admirados que eles se retiraram. Essa passagem está em dois evangelistas. Em Mateus, no capítulo 22, versículos 15 a 22,
e em Marcos, no capítulo 12, versículos 13 a 17. Então, César, né? Dai a César. César era o título de todos os imperadores romanos. Na época de Jesus, o imperador era o Tibério, que reinou do ano 14 depois de Cristo ao ano 37 depois de Cristo. E a moeda que eles apresentaram a Jesus era o denário. Tem muitas passagens do Evangelho que falam sobre o denário. No denário, um lado da moeda tinha a cabeça do imperador, do César, Tibério, com a inscrição: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E do outro lado da moeda tinha, né, cara e coroa, né? Tinha Tibério sentado no trono, coroado, com as suas vestes sacerdotais e a inscrição sumo sacerdote. E os romanos cobravam impostos de todas as colônias e territórios que eles ocupavam. Esses impostos é que sustentavam parte da riqueza de Roma, dos seus exércitos, do Senado, do luxo do imperador. E a questão de pagamento dos impostos da Judéia era um barril de pólvora. Já havia ocorrido duas rebeliões lideradas por um rebelde chamado Judas Galileu. Não é o Judas Iscariotes. Judas era um nome comum, né, na época, então era o Judas Galileu. Essas duas rebeliões lá em Jerusalém aconteceram no ano 6 e 7 depois de Cristo. E o famoso historiador Flávio Josefo escreveu dois livros, A Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas, já, né, nos primeiros séculos. E ele conta que no ano 6 depois de Cristo, o Judas Galileu e seu grupo de rebeldes atacou os romanos e roubou parte do dinheiro dos impostos. Tipo Robin Hood, né? E no ano seguinte, também houve uma rebelião. E o que fez então Roma? Uma reforma fiscal. Eles cobrariam ainda mais impostos por cada judeu adulto. Cada homem judeu adulto deveria pagar os impostos. Mulheres e crianças, não. Então, eles fizeram um censo, um recenseamento, para saber quantos judeus é que pagariam impostos. Por isso que Jesus fala, né, para os fariseus e para os herodianos: por que me tentais quando eles fazem essa pergunta se é lícito pagar impostos? Aí Jesus fala: mostrai-me cá a moeda do censo, porque, né, era esse levantamento de quantos judeus adultos tinha na época e cada um deles tinha que pagar o seu imposto. Para nós, essa pergunta, né, se fariam essa pergunta: olha, é lícito pagar o imposto a Roma? Se dissesse sim, agradaria a gregos; se dissesse não, agradaria a troianos, né? Para nós, essa pergunta seria um dilema, porque a nossa inteligência ainda não é igual à do Cristo, né? Um dilema é um beco sem saída, né? Você responde, não tem uma resposta certa. Mas Jesus é um espírito muito, muito, muito sábio, né? Governador do nosso planeta. Então, como ele agiu? Primeiro, ele ignorou os elogios dos fariseus e dos herodianos, né? O senhor não julga pelas aparências, né? Ele sabia que isso tudo era uma farsa. E ele, né, soube que essa pergunta seria uma armadilha. Se Jesus dissesse sim, o povo iria contra ele. Sim, tem que pagar impostos. O povo iria contra ele. O povo o acusaria de concordar com aquela exploração que Roma submetia os judeus. Se ele dissesse não, não tem que pagar, seria uma insurreição, Jesus iria contra o poder dos romanos. Por isso que a resposta, né, essa pergunta é um dilema, não tem uma resposta adequada. Mas Jesus, né,
reconheceu a malícia daquelas pessoas. Então, não se deixou levar pelos elogios, ateve sim responder a essa pergunta que fizeram, e a sua resposta foi muito simples, muito óbvia. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta destruiu qualquer argumentação contrária. Por isso as pessoas ficaram perplexas, não souberam mais o que dizer, não souberam como argumentar. Então, Jesus não aconselhou a não pagar os impostos, ele não incitava a sonegação de impostos, mas ele aconselhou a dar valor a Deus. As coisas terrenas devem ser consideradas, respeitadas, mas as coisas espirituais também. Uma situação não cancela a outra, não se excluem, né? O plano terreno e o plano espiritual não se excluem. Então, as pessoas devem cumprir os seus deveres como cidadãos, mas também cumprir a obrigação diante de Deus. E aqui, né, Jesus trouxe um princípio geral, deduzido de uma circunstância particular. Então, ele fez uma dedução lógica de inferência, né, que se usa na filosofia. Ele fez um recorte, né, daquela situação de pagamento de impostos para deduzir um ensinamento geral. Olha, Jesus, que grande filósofo, né? O princípio geral qual é? Obedecer às leis de Deus, agir com os outros como queremos que os outros ajam conosco, com honestidade, com justiça, com benevolência. E a circunstância particular são os nossos deveres com a família, com a sociedade, com as autoridades, com as pessoas em geral. Aqui Jesus nos lembra que nós vivemos nos dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Quando ele fala dar a César, ele está nos ensinando a nos ocupar com a nossa sobrevivência, com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, com o nosso lazer. Esse é o mundo de César, é o mundo material, que precisamos, nesse mundo também precisamos cumprir as nossas obrigações. Então, com a sociedade, com a família, com o Estado, precisamos cumprir as leis humanas. E dar a Deus refere-se ao mundo espiritual. Então, é buscar a nossa ligação com o divino, transcender a matéria, o aqui e agora, construir o reino de Deus em nossos corações, o reino de justiça, de amor, de paz, de igualdade, de fraternidade. Então, respeitar as leis da sociedade e respeitar as leis de Deus. Pagar o tributo a César significa respeitar as leis da sociedade, mas também respeitar as leis de Deus. Por que pagar os impostos? Porque numa sociedade organizada, justa, honesta, né, os impostos que são arrecadados pelos seus, né, cidadãos são usados para o bem comum. Então, para a proteção da população, proteção policial, para a construção de estradas, infraestruturas, construção de moradias, para o investimento na área da educação, da saúde, ou seja, são políticas públicas que devem ser usadas para o bem comum. Mas acima das leis humanas, que ainda são muito falhas, muito imperfeitas, são até provisórias, as leis humanas mudam conforme a época, mudam conforme o país, né? Acima dessas leis humanas, tão falhas, imperfeitas e provisórias, nós precisamos obedecer às leis de Deus, que são eternas, que são perfeitas. Então, Jesus
legitimou a autoridade terrena, né? Desde que essa autoridade terrena não desrespeite as leis de Deus. Os governos que estão aqui na Terra, de todas as instâncias, né, de cada nação, de cada estado, de cada cidade, são instrumentos de Deus para regular a sociedade humana, para promover o bem-estar da população. Se esses governos cumprirem bem as suas funções, né, ou se não cumprirem, isso é outra história, né? Porque todos têm o livre-arbítrio e terão que responder pelos seus próprios atos. Mas nós devemos respeitar, devemos obedecer às leis da sociedade, desde que essas leis não entrem em conflito com a vontade de Deus. E aí a gente lê lá uma frase que resume tudo isso. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, as leis de Deus são infinitamente justas, perfeitas, nós precisamos obedecê-las. Se alguma lei humana vier contra, né, bater de frente com as leis de Deus, mandar matar, fazer corrupção, qualquer crime, nós estaremos indo contra as leis de Deus. Então, fiquemos com as leis de Deus. Então, essa é uma lição preciosíssima que Jesus nos deixou, de um incidente, né, que ocorreu em sua existência, de um momento de perseguição, e desse momento, né, assim, tão crítico, que a sua segurança material, Jesus trouxe essa lição preciosíssima, um profundo ensinamento filosófico, moral, para o nosso dia a dia e para a evolução do nosso espírito. Nós agradecemos muitíssimo, né, por todos esses ensinamentos que nós encontramos nos evangelhos, em todos os livros religiosos que ensinam a respeitar e obedecer às leis de Deus. Somos profundamente gratos à doutrina espírita, que nos esclarece de uma forma tão clara, tão simples, né, a boa nova que Jesus nos trouxe. Então, aproveitemos, ler bastante, ler bons livros, arejar nossas ideias, renovar, né, a nossa concepção de mundo, deixar ruir nossos preconceitos, nossa intolerância, sair da zona de conforto, buscar esse conhecimento maravilhoso que a espiritualidade nos oferece, para colocar em prática no nosso dia a dia, para avançar um pouquinho mais na nossa evolução. Então, elevemos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele por ter vindo à Terra, por ter reencarnado aqui entre nós, né? As suas ovelhas, né? Porque Jesus é o nosso bom pastor, Jesus é o nosso governador, é a autoridade máxima do nosso planeta. Então, nós agradecemos a Ele por todos esses ensinamentos magníficos, por todo o seu sacrifício em prol da nossa evolução, por todo o seu amor, sua misericórdia infinita. E Ele, que é nosso exemplo, nosso modelo, nosso caminho, nós lhe rendemos homenagem, relembrando a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amigos queridos, que Jesus nos abençoe sempre, que a paz do Mestre nos acompanhe em cada dia. Agasalhemos essa paz em nossos corações para distribuí-las em nossos relacionamentos, por onde estivermos. Muito obrigada.